Voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 43 minutos e vamos continuar o embate em relação ao VLT e ao BRT, porque como eu disse aqui, tem uma nova, pode ter, né, uma nova disputa judicial. E quem vai falar conosco a respeito desse novo desfecho aí do modal é o presidente do Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários, é o Sinefre. O presidente é o Máximo Diavina. Olá, bom dia, seu Máximo, já temos o senhor aqui ao vivo no programa Notícia de Frente. Obrigada, viu, pela sua participação. É um assunto muito polêmico aqui em Mato Grosso. O senhor que está na capital paulista. Seja muito bem-vindo aqui mesmo de forma virtual ao programa. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Ana, pela participação no programa. Eu só vou pedir para que o senhor possa, talvez, arrumar um pouquinho o áudio ou o nosso retorno aqui, né, o microfone. Tá, vamos tentar. Então, olha só, eu gostaria de perguntar já para o senhor, vou perguntando em relação a esse pedido, essa representação que a entidade fez junto ao Ministério Público Federal. Ou seja, o Sinefre está entendendo que existem inúmeras irregularidades na postura do governador daqui de Mato Grosso, Mauro Mendes, nessa troca de modal, deixando de lado o VLT e partindo para o BRT. Quais são as irregularidades enxergadas pelo sindicato? Bom, inicialmente, esta apresentação foi depois de termos esgotados todas as possíveis medidas de um diálogo, de reuniões com o governo do estado de Mato Grosso. Na impossibilidade, nas várias intervenções, nas audiências, no questionamento nosso, nós nunca tivemos o pedido de audiência desde outubro do ano passado, nós não fomos atendidos. Então, não nos restou a única solução de apresentar uma representação junto ao Ministério Público Federal. Uma vez que esse projeto é um absurdo de BRT, não temos nada contra o BRT, mas um projeto onde se investiu R$ 1 bilhão e com 70% de obra já realizada no primeiro trecho, pode ser 70, 60, mas nossa estimativa é de 70 pelas nossas análises. E onde vai esse 1 bilhão? Nós somos ricos para jogar fora R$ 1 bilhão? O que nós vamos recuperar desse R$ 1 bilhão se nós mudarmos para o BRT? Material rodante custou em torno de 500 milhões. Vai vender para quem? Vai devolver? Ele foi entregue com fatura, etc. É impossível a devolução deles. E todos os investimentos no centro de controle operacional, de todos os equipamentos elétricos, de sinalização, uma parte da via, trilhos, quanto vai ser recuperado na mudança do BRT? Então, a nossa estimativa, nós estamos indo, o governo do Mato Grosso está jogando fora, no lixo, dinheiro da população na ordem de 600 a 700 milhões de reais. E, quer dizer, é um absurdo nós interrompermos esse processo do VLT, que é um projeto na onde o mundo inteiro está se adequando a isso. Inclusive, é o único sistema que respeita toda a política de Environment Social Governance, que é da parte ambiental e a parte social. O ônibus não dá essa satisfação em termos assim internacionais da política de ESG. Outra coisa, os dados que foram apresentados, todos embasados em extremamente frágeis e levianos, inclusive a tarifa técnica, calculada erradamente. O senhor Rafael Tettoni, etc., um especialista em BRT, seguiu o manual do BRT. Então, o debate com o sindicato é um absurdo para o Brasil nós jogarmos fora R$ 1 bilhão quando falta pouco para terminar e um retorno social e fundamental para a sociedade, benefícios da sociedade, mesmo pelo Daniel, como colocou, piso baixo, acessibilidade. Não só isso, o VLT ele permite uma garantia operacional que o BRT não garante. O que é essa diferença? É a parada automática em todas as estações. Veja o Rio de Janeiro, no BRT não para, o condutor está
atribuído ao condutor parar ou não. Se ele quiser, ele para, se não quiser, ele não para. O BRT é obrigado a parar pelas condições operacionais dele. Ele não trafega em velocidades além do limite estabelecido no programa de operação. O ônibus não, ele é facultado ao condutor a viajar à velocidade que ele quiser. Se ele tiver um problema ou qualquer coisa, outra coisa, ele passa sinal vermelho, se você não tem garantias operacionais de confiabilidade e segurança. E esse problema da tarifa é falso, é falso. Não foi, a tarifa técnica não foi calculada adequadamente. Agora, com a diferença de tarifa, vamos supor se tivesse essa diferença de tarifa, como é que seria o 1 bilhão? Se eu tenho 1 bilhão gasto, que eu vou jogar fora, eu vou recuperar 200, 300 milhões, sobrou 700 milhões. Esses 700 milhões permite você fazer essa diferença de tarifa por 50, 60 anos. Então, é falso esse negócio que não tem recursos para pagar uma eventual diferença, compatibilização da tarifa. Não é só isso. O VLT permite uma valorização do entorno. No mundo inteiro isso é verificado. No Rio de Janeiro, em Santos, exemplo de Santos, ele é verificado isso. Você pode ter receitas adicionais em relação a isso, que vai dar modicidade da tarifa, que o BRT não permite isso, não valoriza a área. Ou seja, o fato de você terminar essa linha, você lança uma PPP. Uma PPP, diz, mas ninguém vai ser interessado. Vai ser sim, veja Santos. Santos, o VLT de Santos é estruturador. Ele eliminou todos os corredores de ônibus, inclusive fez a integração com todas as linhas de ônibus da Baixada Santista. Então, o BRT permite, sem dúvida, fazer a integração com o VLT, que é um elemento estruturador. Isso sem entrar no mérito da diferença aqui ou daquela outra. Agora, está se basado numa comparação, num projeto existente com risco praticamente nulo, e o outro que não se sabe como é que vai ser a sua implantação, sua desapropriação, como é que o ônibus, o BRT, vai fazer no centro de Cuiabá o retorno, vai ter de ser uma enorme desapropriação. Quem que vai pagar? Não está nos custos isso. Então, tem uma série de falhas conceituais. É isso que o CIMEFRE está levantando. Que nós gostaríamos realmente de debater isso, que não nos foi dada a oportunidade de sentarmos. Não é uma audiência onde é 2 minutos. Eu intervim nessa audiência, me cortaram a palavra, não deu nem 2 minutos, não tive resposta. Enviamos 36 questionamentos. No dia da audiência, eles responderam na noite, e no dia seguinte a audiência, não houve possibilidade de debate. Qual é o medo que o governo de Mato Grosso tem? Agora, os 700 milhões que vai ser jogado fora, quem pagou? A sociedade. Aí nós estamos vendo um crime de má gestão, para não ir mais além disso. Quem que vai recuperar esses 700 milhões que vão ser jogados fora porque tem uma diferença de tarifa técnica? Isso é um absurdo do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do modelo que o VLT atende totalmente à nova política mundial do SSG, que é o social e ambiental. É isso que... Oi, seu Máximo, o senhor está me ouvindo nesse momento? Esgotamos todas... Seu Máximo, está me ouvindo? Alô? Oi, está me ouvindo bem? Seu Máximo, Sim, só um minutinho que nós temos inúmeros questionamentos aqui. Eu vou até pedir para que o senhor possa ser um pouquinho mais objetivo, porque são muitas perguntas em relação a esse tema ainda, tá? Agora eu vou passar a palavra para o meu colega aqui, o jornalista Kleber Lima. Fica à vontade, Kleber. Bom dia, seu Máximo. Grato aí pela sua disposição em falar com o Mato Grosso. Este contrato... O senhor me ouve bem? Sim, estou ouvindo. Esse contrato já foi tentado no governo anterior ser retomado. O governo chegou a um acordo com a empresa, mas o Ministério Público, exatamente o órgão que o senhor tenta recorrer hoje, não aceitou o acordo porque enxerga que houve sobrepreço, superfaturamento, corrupção no contrato original superior a 200 milhões. Como é que o senhor acredita que pode ser resolvido esse aspecto para que o Ministério Público anua
com um eventual acordo para a retomada das obras? Veja bem, eu não vou entrar no mérito do questionamento jurídico, do superfaturamento, etc. O que foi transferido para o governo do Mato Grosso, os trens, o CCO que foi transferido para isso, você entende? Tudo isso é de propriedade do Mato Grosso, não tem nada a ver com sobrepreço, não, já foi pago. A questionamento de recuperar o que foi sobrepreço não é problema de quem vai implantar. Simplesmente uma sugestão, faz um acordo, interrompe o contrato e contrata outra empresa. Faz uma licitação só para concluir. O custo é bem menor do que implantar um BRT que você não sabe aonde vai. Você interrompe esse contrato, se foi decidido pelo Ministério Público cancelar, cancela. Agora, os equipamentos, o trem, está tudo aí, ele é de propriedade do governo. Faz outra licitação para a conclusão da obra. Isso não é a primeira nem a última. Nós vemos na linha 6 em São Paulo, o concessionário que era antes, saiu, entrou outro concessionário. Então, nós temos aí, na linha 17, no metrô de São Paulo, a mesma coisa, foi interrompido. Já tinha uma parte de trens, já de via feito, de equipamentos instalados, foi feito e o outro grupo ganhou para dar continuidade à obra. Ou seja, conceitualmente e de implantação já realizada, permite o outro grupo entrar. Faz-se uma licitação, incluindo o PPP, por exemplo, para concluir a obra. Santos, como é que foi feito? O governo do Estado de São Paulo investiu na primeira linha, certo? E concessionou uma PPP, que vai fazer o quê? Ampliação até São Vicente, vai fazer ampliação até Praia Grande, etc. Ou seja, o problema da tecnologia já está lá, já está realizado, os equipamentos estão lá e podem ser continuados por um outro grupo idôneo. Essa é uma sugestão, não precisa jogar fora tudo isso que foi investido. O problema é o povo pagou 1 bilhão e não vai recuperar, não tem condição de vender isso para outros sistemas. O senhor nos ouve? Alô? Máximo, eu gostaria de saber, o senhor praticamente desconstruiu toda essa possibilidade de mudança de modal, né? Deixou bem claro exatamente o desperdício, né? O desperdício de dinheiro que já foi aplicado, já foi investido na questão do VLT. A minha pergunta é o seguinte: o senhor atribui a quê ou a quem, né? O senhor imputa a quê ou a quem essa tentativa de mudança de modal? Por que é que querem mudar esse modal, considerando todos esses pontos que o senhor elencou agora na nossa entrevista? Bom, aí vai ser difícil eu falar, certo? Eu estou dizendo que não se foi aprofundado outras alternativas de dar continuidade à obra. A mudança de modal eu não tenho nada contra, mas não nesse caso aí que o VLT é estruturador. Veja o Rio de Janeiro, foi implantado o BRT e hoje está se pensando de tirar todo o BRT do Rio de Janeiro e botar VLT, porque passou da capacidade operacional, sem garantia, tem todo dia mortos porque o condutor passa o sinal vermelho, acidentes toda hora, e com o VLT não existe. Por que a mudança de modal? Eu acho que foi mal orientado, o governo foi mal orientado. Ele vamos dizer, foi por uma via bastante, que eu entendo, leviana de se envolver nisso. Agora, por que atrasou? Incompetência administrativa, desculpa. Incompetência administrativa. Não se se procurou os culpados das corrupções, se tiveram, e não se procurou no retorno à sociedade. Não se procurou atender a sociedade. Se tem falcatrua, se teve isso, se foi comprovado com o governador, com o secretário, com o Riva, etc., esse é outro departamento.
O que nós temos de ver é o retorno para a sociedade. Seu que não Máximo, está tendo. eu queria fazer uma pergunta para o senhor, para a gente poder encerrar essa entrevista. Houve um trabalho do próprio Ministério, né, em relação a esse transporte. A Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana fez inúmeros apontamentos. Quais foram os resultados deste trabalho que, de fato, serviria também ou deveria servir de base para a troca ou não deste modal? Não foi considerado. Não foi considerado. Foi citado e não foi considerado. Não foi considerado todos os embasamentos que foi dado pela Secretaria de Mobilidade Urbana do Ministério. E não foi dado. Não foi dado a conclusão dele, não foi aprofundado. Se pegou de maneira leviana, alguém vendeu essa ideia para o governador, diz, é bem mais rápido, bem mais barato, vamos em frente. E como tudo no Brasil, a gente faz as coisas assim, improvisas e sem ir em profundidade, e temos um retardo. Tem inúmeros projetos, que eu não quero me alongar, de dizer que aconteceu isso. Nós atrasamos 10, 15 anos certos projetos no setor metroferroviário, para essa indefinição, para achar que tem uma solução mágica. A solução mágica não existe, é uma questão de competência. O BRT tem a sua competência, sim, mas não por um elemento estruturador. Depois vem todo o resto, problema de desapropriação, problema do projeto básico, tudo isso, essa montoeira de justificativas que tapam o sol com a peneira. É isso que nós queremos discutir. Aonde está o embasamento da tarifa técnica? Como é que vai recuperar o Máximo, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. De inúmeras vezes, o senhor citou aqui que foi feito de forma equivocada o valor da tarifa. Qual seria, então, o valor real da tarifa do VLT? Não existe grandes diferença. Não existe grande diferença. Isso aí necessita meia hora eu falar sobre isso. Ou seja, o conceito de tarifa técnica que não foi considerado. Tem uma série de fatores que não foram considerados. Por exemplo, o tempo, não foi considerado o tempo de viagem, não foi considerado as paradas, a velocidade operacional, a quantidade de ônibus, tudo isso que envolve o quê? Custo, desapropriação, custo, que precisa incluir nos investimentos do BRT. Tudo isso precisa ser considerado, que não foi considerado. Quanto custa uma desapropriação? Qual é o tempo para implantar isso? Qual é o tempo para implantar isso? Não é assim de um dia para outro que se implanta, porque o ônibus ele tem pneu e corre. Para isso, os trens estão prontos, esses correm também. Então, esse problema do ônibus, a quantidade, a vida útil do ônibus, tudo isso, material descartável das baterias, do ponto de vista ambiental, ecológico, não foi considerado. Tudo isso no VLT não tem. Então, são todos fatores que agregam a competitividade do VLT, a quantidade de pessoas por unidade. Ou seja, um projeto de mobilidade urbana, onde eu faço a integração dos BRT em Várzea Grande, nas outras regiões, para atender as outras regiões, como é feito em Santos. A Baixada Santista são 18 concessões de ônibus que alimentam o VLT em Santos. Quer dizer, ou seja, e a urbanização? O Rio de Janeiro, o que aconteceu com a urbanização do Rio de Janeiro? Virou uma plataforma de turismo enorme, que não é objetivo aí. Mas, ou seja, são benefícios indiretos que não são quantificados, que tudo isso contribui para a modicidade da tarifa. Todos esses elementos adicionais, de um lado, não foram considerados, certo? Os custos adicionais, e de outros não foram considerados os preços que dariam modicidade para o VLT. Certo, seu Máximo. Eu gostaria muito, nesse momento, de agradecer por esse espaço. Obrigada por participar ao vivo aqui do programa Notícia de Frente, trazendo toda a avaliação aí do sindicato, do CIMEFRE, em tudo que o senhor acabou de pontuar, principalmente pelo fato de que a entidade está acusando, né, o governador Mauro Mendes de não abrir um amplo debate com as instituições em relação a essa troca de modal, do VLT para o BRT e, portanto, a entidade está fazendo uma representação contra o governo de Mato Grosso no Ministério Público Federal. Obrigada. Cara, veja bem, só uma parte.
o sindicato engloba também os ônibus. Quer dizer, não é que nós estamos tomando um partido de um ou de outro, nós estamos tomando um partido que é melhor, que ele é o melhor retorno social e ambiental e econômico para uma cidade. É essa a posição. Ok, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Tenha um excelente dia. Bom, gente, agora são 7h02. Vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos.